Atenção! Vai começar agora uma teleaula de ensaios de materiais do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 25 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 21. Bons estudos! Ô Silva, eu tô adorando esses ensaios não destrutivos. Eu me lembro que nós começamos com os ensaios visuais, depois estudamos os ensaios com líquidos penetrantes, depois os ensaios com partículas magnéticas. Agora tem uma coisa que eu não tô entendendo. Esses ensaios servem para detectar descontinuidades na superfície da peça ou próximas à superfície, não é certo? Agora, como é que a gente faz para detectar uma descontinuidade que esteja no meio da peça, dentro da peça? Aí a gente usa o som. Ué, não entendi. Olha aqui. O som, Caio, é um recurso eficiente para detectar descontinuidades em qualquer ponto da peça. Além disso, ele é muito usado para examinar todo tipo de material, sendo usado para os ensaios não destrutivos em praticamente todo tipo de peça. Tá. Eu usei essas peças aqui para produzir esse som, mas isso foi só um exemplo, porque, na realidade, o som que se usa para fazer o ensaio é um som especial, tão especial que o ouvido humano não consegue captar. Hoje você vai aprender o que é o som e como ele se propaga. Vai aprender o que é o ultrassom e como ele é gerado. E como cristais são usados nos ensaios por ultrassom. Eu aposto que você também está curioso para conhecer esse ensaio e entender direitinho o ultrassom. Então, é só ficar esperto porque a nossa teleaula já está começando. A primeira coisa que a gente tem que fazer para entender o que é o ensaio por ultrassom é saber o que é ultrassom. E a primeira coisa que a gente tem que fazer para entender o que é ultrassom é saber o que é som. Bom, o som se origina pela vibração de um material e essa vibração se propaga na forma de onda. Mas o que é onda? Onda. Onda é uma perturbação temporária efetuada no meio físico. Essa perturbação se propaga através desse mesmo meio. Meio difícil essa definição, não é? Mas é só trocar os nomes que a coisa fica mais fácil. Olha só, vamos dizer que a água desse lago é o nosso meio físico e vamos causar uma perturbação nesse meio. Viu só? A perturbação causada pela pedra se espalhou em ondas para outros pontos do lago. Entendeu? O nosso meio físico, que é a água, sofreu uma perturbação causada pela pedra e essa perturbação se espalhou para outros pontos do lago. Agora, dá só uma olhada nisso aqui. Escuta só. A perturbação causada pela pedra na garrafa se propaga através do ar também. E essa propagação, ela acontece na forma de ondas, não pela água, como no exemplo do lago, mas pelo ar até alcançar os meus ouvidos. Aí eu escuto o ruído. Agora dá só uma olhada nessa rolha aqui. Viu só? A rolha sobe e desce, mas ela não sai do lugar. Isso porque as ondas apenas transmitem energia, elas não transportam matéria. O que acontece é o seguinte: a onda passa em movimento o objeto, isto é, ele ganha movimento, sobe e desce, voltando ao mesmo lugar. Isso acontece porque a onda transfere energia de um ponto a outro sem que ocorra transporte de matéria. Agora, para a gente entender melhor a propagação das ondas e do som, a gente precisa conhecer os elementos de uma onda. Tá bom, e que elementos são esses? Caio, toda onda é formada por cristas e vales. Além disso, a gente pode medir a frequência, a amplitude da onda e a velocidade de propagação da onda. Pensei que fosse um pouco mais complicado. Mas não é não, Caio. Esse barbante aqui, por exemplo, veja. Quando eu balanço, eu provoco ondas ao longo do corpo dele. Aqui, tá vendo? Pois muito bem, vamos imaginar que eu tenho pontos no corpo do barbante. Vamos lá, é só pensar um pouco. Vamos pensar um pouco.
Deixe-me ver. Vamos imaginar que eu tenho um barbante que está preso por um dos lados e alguém está balançando a outra ponta, criando ondas sucessivas. Os pontos ao longo do barbante sobem e descem periodicamente, realizando ciclos. Olha aí. Um ciclo é o movimento completo de um ponto qualquer da onda, saindo de sua posição original e retornando depois a ela. Ah, e aí estão a crista bem no alto da onda e o vale no fundo. E a distância entre a posição de equilíbrio e o fundo do vale, ou o topo da crista, recebe o nome de amplitude. Já sei! Se a ponta do barbante for balançada com movimentos mais amplos, a amplitude da onda também será maior, os vales mais fundos e as cristas mais altas. Ah, agora ficou mais claro, Silva. Mas você falou também de frequência e eu não vi o que é frequência. Caio, você viu que um ciclo é um movimento completo de um ponto qualquer da onda. Pois muito bem, eu fiz uma marca vermelhinha aqui no barbante para ficar mais fácil de entender. Olha só. Quando a onda passa pelo ponto, ele se desloca de um lado para outro. Pois bem, isso daqui é um ciclo. Agora, a frequência de uma onda é dada pelo número de ciclos em função do tempo. Mas ainda não está muito claro, né, Silva? Mas eu garanto que agora vai ficar. Dá uma olhada aqui. A frequência é dada pela relação entre o número de ciclos e a unidade de tempo que a gente estiver usando. Vamos admitir que essa unidade de tempo seja o segundo. Aí nós temos o número de ciclos por segundo. E olha aqui, nesse exemplo nós temos uma onda com frequência igual a 1 ciclo por segundo. Ou seja, o nosso pontinho do barbante leva 1 segundo para ir de um lado para o outro e voltar à sua posição original. Portanto, a frequência dessa onda, que é de 1 ciclo por segundo, é igual a 1 Hz, que é a unidade usada para medir a frequência das ondas. Ok, você se lembra que eu falei sobre a velocidade de propagação? Lembro, claro. Muito bem. Por acaso você reparou naqueles filmes de Velho Oeste que o cowboy colocava o ouvido no trilho para saber se o trem estava vindo ou não? Eu reparei, tá, mas o que isso tem a ver com propagação? Tem que o som se propaga em ondas mecânicas. E as ondas mecânicas precisam de um meio material para se propagar, como a gente já viu. Tá. Pois muito bem, dependendo do meio material, o som se propaga mais rapidamente ou menos rapidamente. Quanto mais compacto for o meio material, maior será a velocidade de propagação. Ah, saquei. Os bandidos colocavam o ouvido no trilho porque o som se propaga mais rapidamente no aço, que é mais compacto, do que no ar. Bom, se você ainda se lembra, essa aula é sobre o ultrassom. E se você já aprendeu o que é som e como ele se propaga, eu acho que está na hora de você ficar sabendo o que é ultrassom. Esse som que você acabou de não ouvir é o ultrassom. É isso mesmo, porque o ultrassom tem as mesmas características que o som que a gente ouve. Ele se propaga na forma de ondas mecânicas, ele tem ciclo, tem crista, tem vale de onda, etc. Só que a gente não escuta porque os nossos ouvidos só captam sons com frequências entre 20 Hz e 20.000 Hz. Os sons que têm frequência abaixo de 20 Hz são chamados infrassons. E os que têm frequências acima de 20.000 Hz são chamados ultrassons, que são exatamente os sons que a gente usa nos ensaios industriais. Olha só. Esse apito é usado no treinamento para cães e ele emite ultrassons, ou seja, sons com frequências superiores a 20.000 Hz. É claro que nos ensaios industriais a gente usa equipamentos diferentes. A gente usa cristais piezoelétricos. Os cristais piezoelétricos são materiais como o sulfato de lítio, o titanato de bário e o quartzo, que têm a propriedade de gerar uma diferença de potencial entre suas superfícies quando submetidos a uma compressão, e vice-versa, gerar uma variação dimensional quando submetidos a uma diferença de potencial. Quando uma corrente elétrica alternada de alta frequência atravessa o cristal, ele vibra na mesma frequência da corrente. Essa vibração gera o ultrassom. No sentido inverso, acontece coisa parecida. Quando ondas de ultrassom atingem o cristal, ele passa a vibrar na mesma frequência dessas ondas e transforma essa vibração em corrente elétrica. Essa corrente elétrica vai ter a mesma frequência das ondas de ultrassom que o cristal recebeu. Interessante mesmo essa história de ultrassom, hein, Edgar? Eu também acho, viu, Neuza? Mas eu fico pensando, como é que essas coisas funcionam na prática, né? Ultrassom, cristal piezoelétrico. Como é que funciona na prática, na hora do ensaio?
Eles são usados com a ajuda de um dispositivo chamado transdutor. Nos ensaios por ultrassom, os cristais piezoelétricos são usados em dispositivos chamados de transdutores, também chamados simplesmente de cabeçotes. Durante o ensaio, o transdutor é acoplado à peça a ser examinada. Além do cristal piezoelétrico, o transdutor tem um amortecedor mecânico que elimina vibrações indesejáveis no cristal. Uma face protetora, que são em geral películas de plástico que fazem o contato com a peça, elementos elétricos que ligam o cristal à fonte de energia e uma carcaça que acomoda todo o conjunto do transdutor. Existem vários tipos de transdutores quanto ao ângulo de emissão ou recepção do ultrassom. O transdutor normal emite e recebe o ultrassom perpendicularmente à sua superfície. Já o transdutor angular emite e recebe o ultrassom em ângulo em relação à sua superfície. Existem transdutores que usam apenas um cristal piezoelétrico, sendo que para um tipo de transdutor, o cristal pode apenas emitir ou receber ultrassom, sendo necessários dois para a operação, um receptor e um outro emissor. Em outro tipo, esse único cristal pode fazer as duas coisas. Esses são os chamados transdutores monocristais. E existem transdutores que usam dois cristais ao mesmo tempo, um fazendo a emissão do ultrassom e o outro se encarregando do recebimento do ultrassom. São os chamados transdutores de duplo cristal. Acima de 20 mil Hz, nós temos os ultrassons que são usados nos ensaios, não é, Caio? É isso aí. E depois tem aquela história dos cristais. Os ultrassons são gerados por cristais que vibram com a passagem da corrente elétrica. Esses cristais são usados em dispositivos chamados de transdutores. E esses dispositivos são acoplados à superfície das peças que vão ser ensaiadas. Tá vendo quanta coisa você aprendeu? Tá bom, mas eu ainda não entendi como é que é feito o ensaio. Calma, Caio, que você vai entender, você já vai ver. Mas antes, você tem que ficar conhecendo uma coisa muito importante. São os acoplantes. Olha eles aqui. É o seguinte, Caio. Como você mesmo acabou de falar, os cristais que geram o ultrassom ficam dentro de um dispositivo chamado de transdutor, certo? Pois bem, é esse transdutor que é acoplado a uma peça. Pois então, para que o ensaio saia perfeito, o contato entre o transdutor e a peça tem que ser perfeito para que o som não sofra reflexão e se disperse. E ou a água, ou a graxa, ou a glicerina, ou o óleo ajudam nesse contato. Eles são usados separadamente. Existem outros acoplantes, mas esses são os mais comuns. Pois então, agora sim nós podemos dar uma olhada no ensaio. Olha aí o nosso ensaio por ultrassom. Esse é um ensaio de ultrassom por contato direto. Ele recebe esse nome porque o acoplante é colocado em pequena quantidade entre o transdutor e a peça. Esse outro é o ensaio por imersão. A peça e o cabeçote são mergulhados num líquido que pode ser água mesmo. Tá bom, mas como é que o ultrassom detecta as descontinuidades? Ô Caio, quando o ultrassom atravessa uma peça e encontra uma descontinuidade, parte dele é refletida de volta, como uma luz que é refletida no espelho. Pois bem, a intensidade dessa reflexão é captada pelo transdutor, indicando a descontinuidade. Na próxima teleaula tem mais, e aí a gente vai ver como isso acontece. Por hora, vamos à revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje você aprendeu o que é som e que ele se propaga através de uma onda mecânica. Você aprendeu também que as ondas mecânicas têm frequências diferentes e que nossos ouvidos captam sons em apenas uma faixa de frequência. Finalmente, você conheceu os cristais piezoelétricos e os transdutores, que são dispositivos usados nos ensaios por ultrassom. Conheceu também os acoplantes, que têm por função fazer a ligação entre o transdutor e a peça para evitar interferências. Na próxima teleaula, a gente vai estudar direitinho como o ultrassom detecta as descontinuidades nas peças. Não perca e consulte o seu livro. Ele contém coisas muito importantes sobre o que você aprendeu hoje. Até lá!
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.